Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus, que mais uma vez está aqui fazendo a obra em nossas vidas. E nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Estaremos trazendo mais uma porção da palavra de Deus, glórias a Jesus, e mostrando o que a Bíblia quer falar com a tua vida, com a minha vida e com as nossas vidas, dentro daquilo que os servos de Deus passaram no seu tempo e na sua época, em que também a palavra de Deus estaria refletindo no nosso tempo e na nossa época. O que Deus quer da vida de cada um de nós é que nós venhamos a estar em sua palavras. E na palavra de Deus nós temos o auxílio e aquilo que precisamos saber. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Glórias a Deus. Vamos à meditação da palavra de Deus. Glórias a Deus. Vamos ler aqui em 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 até o 9, que diz assim a palavra do Senhor. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo habitava entre eles, e afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia, sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Glórias a Deus. Está bem claro a palavra. Está bem claro o que está na Bíblia. Ela já faz a abertura mostrando os falsos ensinadores. Entendeu? Aqueles que não estavam ensinando mais a Bíblia como a Bíblia é. Glórias a Deus. Quem tem tempo de igreja sabe muito bem que hoje, nesses tempos atuais, a Bíblia não é mais ensinada como tempos anteriores. Se nós olharmos, glórias a Deus, para o que a Bíblia diz e ver o que está sendo ensinado agora, não tem sentido nenhum com aquilo que está escrito.
Glórias a Deus. Por isso que nós, eu, você e nós, devemos se orientar pela palavra de Deus. Por quê? Para saber se aquilo que está se ensinando é verdadeiramente de Deus ou é verdadeiramente do diabo. Existem muitos ensinamentos por aí que não tem sentido nenhum com aquilo que Deus falou. A Bíblia diz uma coisa e eles estão fazendo outra. A Bíblia diz para combater o diabo e o pecado, eles estão combatendo o ser humano e estão fofocando. Inúmeras são as coisas que nós falamos aqui. Só que o que acontece? A perseguição, a luta e a prova é normal acontecer. E às vezes somos pegos desprevenidos em tudo aquilo que nós jamais imaginamos que surgiria daquela situação. Mas que nós, se nós formos olhar a palavra de Deus, isso não vem de agora, irmão. Há muito e muito tempo, em tempos passados, essas coisas aconteciam. Só que agora, nos tempos atuais, está pior. Por quê? Por causa da tecnologia. A tecnologia hoje está tão avançada, irmão, que não tem como se esconder mais nada. Qualquer coisa que você vier a fazer, tem alguém gravando, tem alguém filmando, tem alguém registrando. Então, por isso que nós devemos a cada dia ser sincero em pregar a verdade. Pregar a verdade é você mostrar o que está escrito. É você mostrar a luz da Bíblia. Pregamos diversas mensagens, irmão. Eu preguei diversas mensagens aqui, ao vivo, como eu estou fazendo agora na transmissão ao vivo. Preguei diversas mensagens na minha igreja. Preguei diversas mensagens em emissoras de rádio. Preguei diversas mensagens em consagração, em cultos à tarde, em vigília. Preguei até no monte também, quando fazia campanha no monte. E um grupo que subia comigo para o monte, nós pregamos no monte. Em tudo, qualquer lugar, eu venho pregando a verdade e só procuro mostrar o que está na Bíblia, irmão. O que adianta eu distorcer a Escritura e falar que nem tudo é o que está escrito e depois você ou alguém lê a Bíblia Sagrada vai descobrir que eu estou mentindo? Porque a pessoa vai começar a se aprofundar na Escritura Sagrada e vai ver que eu só estava ensinando o engano. Não estava ensinando o que estava escrito. Glórias a Deus. A minha preocupação, irmão, é só ensinar o que está na Bíblia. Ainda que eu esteja enquadrado em alguma coisa. Tem pessoas que falam assim, porque eu ouço muito isso, irmão, de muita gente. Você não tem condição de pregar. Aí eu pego a Bíblia e dou na mão da pessoa. Então você vai pregar no meu lugar agora. Ah, eu não posso pregar. É o demônio, irmão. É o demônio que está usando a pessoa para poder me parar e te parar. Aqueles que muito te acusam daquilo que você não pode, é porque são eles que estão enquadrados. Veja o sumo sacerdote Zacarias, está lá no livro de Zacarias. O diabo foi lá em cima, irmão, eu falo sem ter medo de errar. Tem pessoas que têm medo até de tocar no nome do diabo. Para acusar os outros é fácil, chamar os outros de diabo. Agora, para falar contra o diabo, as pessoas têm medo de falar. Mas veja uma coisa. O diabo foi lá em cima. Foi lá no reino dos céus. Está escrito isso no livro de Zacarias. E falou para o Criador, olha, o sumo sacerdote Zacarias não tem condição de continuar o sacerdócio. Olha como é que a roupa dele está manchada. Aí Deus olhou. O Satanás está falando pelo menos a verdade, né? Para o seu bel prazer, agora você está falando a verdade, né, seu Satanás? Agora você está falando a verdade para poder parar o meu servo. Mas veja uma coisa. O Espírito Santo de Deus, Deus falou com o Espírito Santo para tocar no sumo sacerdote Josué. O sumo sacerdote Zacarias, quer dizer. O Espírito Santo tocou no sumo sacerdote Zacarias, está na Bíblia. Ele se arrependeu. Aí olha o que Deus falou para o diabo. Veja agora, Satã, o que eu vou fazer. Tirou as vestimentas do sacerdote Zacarias, deu-lhe vestimenta nova
E ainda profetizou o próprio Deus: a glória desta última casa será maior do que a primeira. O meu compromisso, irmão, é com a verdade, não é com pessoas. Já falei isso aqui. O meu compromisso com pessoas é para salvação. Se a pessoa quiser salvação, amém. Se não quiser, eu me retiro. Eu vou embora. Glórias a Deus. Agora, aqueles que estão na Bíblia Sagrada, fica com a consciência tranquila, independente do que venham a falar. Ah, mas você não tem condição de pregar. Então, se você tem, prega no meu lugar. Ah, mas você não tem condição de fazer. Então, se não tem, então faz no meu lugar. Cria coragem para fazer. Cria coragem para assumir. Cria coragem para estar de frente. Cria coragem para se preocupar com as almas. Não consigo próprio. Não com seu próprio ventre. Você é tão preocupado consigo próprio que aos poucos está se destruindo. E destruindo as pessoas que estão ao teu redor e você não percebe. E são inúmeros fatos que eu poderia numerar aqui, mostrando pela Bíblia, irmão. Agora, prove pela Bíblia que eu não tenho condição de pregar. Prove. Prove pela Bíblia que eu não tenho condição de pregar. Prove pela Bíblia que eu não tenho condição de fazer a obra de Deus. Se o diabo que o diabo pregou, a jumenta profetizou, a natureza fez a obra de Deus. O negócio é que você não faz e quer impedir quem faz. Você está desviado e quer desviar o próximo. Mas os demônios que estão em você não me param. Glórias a Deus. Os demônios que estão em você não me param. Você pensa que tem Deus e você não tem Deus. Você pensa que Deus está contigo. Mas quem está te usando é o diabo. E eu provo pela Bíblia. Glórias a Deus. Mas mesmo assim, você sendo usado pelo diabo, eu não vou te parar. Fazer o quê? Se o diabo manejou a Bíblia também, eu vou deixar o diabo te usar, ora. Vou fazer o quê? Tem pessoa que tem que escolher o que é melhor para si. Se é a presença de Deus ou a presença do diabo. O meu compromisso é ensinar o que está na Bíblia. Eu já falei e sou bem claro. Ainda que eu esteja enquadrado em alguma coisa, vai servir para mim e para você. Serve mais para mim do que para você. Mas corta por dois lados. Glórias a Deus. Por isso que está escrito aqui, ó. Glórias a Jesus. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Ah, mas você está escandalizando. Quem está escandalizando é você, ora. É você que escandaliza a obra de Deus. Porque eu ensino o que está escrito e você diz que nem tudo é o que está escrito. Eu mostro a verdade e você diz que a verdade não é por esse caminho. E é por qual então? Se a Bíblia diz que são dois caminhos, dois. Um é para o inferno e o outro é para o céu. Não existe meio intermediário pelo meio. Não existe. Ou é céu ou é inferno. Glórias a Deus. Irmãos, eu fico com a minha consciência tranquilo. Por quê? Eu me oriento pela palavra de Deus. Os que estão próximo de mim, eu oriento também. Eu não me oriento por miragem de deserto de certas profetisas e profetas. Porque tem a miragem. Mais cedo ou mais tarde, o escândalo aparece. Em vez de entregar a visão, entrega a miragem. Coisa que não convém da parte de Deus. A Bíblia diz: o justo pode tornar a cair, mas o Senhor vai lá e levanta. Glórias a Deus. Por isso que eu prefiro me orientar pela palavra de Deus. Porque ainda que eu caia, a palavra de Deus vai me levantar. Mas esses aí, que roda, pula e profetiza, na hora que cai não consegue voltar. Porque não está na palavra, está seguindo seus próprios desejos. Glórias a Deus. Um pastor uma vez falou assim para mim, glórias a Jesus, ele queria distorcer a Bíblia, eu mostrei para ele o que estava na Bíblia e dei a interpretação, ele entendeu a interpretação, aí ele, para se justificar, ele falou: não toquei nos meus ungidos e não maltratei os meus profetas. Falei: pastor, isso aí que você está falando, eu conheço esse termo. Não toquei nos meus ungidos e não maltratei os meus profetas é com mentira.
é com fofoca, é com disse-me-disse. Eu te interpretei a Bíblia como a Bíblia é. Serve para mim e serve para você. Glórias a Deus. Porque a Bíblia diz assim, ó, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo tem. Mas nem por isso eu vou deixar de pregar a verdade. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Deus levantou aquela mulher, através de Jesus, falou, mulher, onde estão os teus acusadores? Ah, Senhor, não tem nenhum. Eu falei, nem eu te acuso. Mas tem um porém, vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Que Jesus deixou em aberto. Jesus deixou em aberto. Glórias a Deus. Quando eu estou pregando aqui, irmão, eu não estou julgando. Mas, infelizmente, tem muita gente quadrado naquilo que eu estou pregando. Eu não dou, o que eu falo aqui é um termo de palavras que as pessoas usam aí. Eu não estou dando nome aos boi e nem nome às vacas. Eu estou falando, se não serviu para você, glória a Deus. Agora, se serviu, vai se consertar a hora. É isso que você tem que fazer. Ao invés de querer me perseguir com fofoca, me perseguir com mentira, fica falando que não convém. Muitos amigos meus chegam até mim e comentam comigo. Irmão, estão falando isso, aquilo de você, estão falando, vai acabar com o teu ministério. Meu ministério? Eu falo assim mesmo para eles, irmão. Meu ministério? Te pedi alguma coisa? Aí Deus olha para mim. Te pedi alguma coisa? Aí Deus... Aí, estão falando. Meu ministério é meu? E agora? Eles estão tocando na menina dos meus olhos. É o que está na Bíblia. Você não toca em mim. Quando você se levanta contra mim, você não toca em mim. Você toca no que está em mim, que é a presença de Deus. Por isso que eu não me justifico e nem vou atrás de A, de B e de C para perguntar o que está falando. Se já tem Deus para fazer isso, ora. Glórias a Deus. Então, para que eu vou atrás? O que a Bíblia diz? Entrega na mão de Deus. E Deus vai dar a sentença, não sou eu que vou dar a sentença. Glórias a Deus. Só o que eu tenho que fazer, irmão, assim como você, tem que fazer a tua parte, eu tenho que fazer a minha parte. Não parei. Queria até eu parar. Sou sincero, eu queria até parar. Mas o Altíssimo falou que não. Então eu tenho que obedecer a Ele, não tenho que obedecer a você. Eu tenho que fazer o que Ele quer, não o que você quer. Glórias a Deus. Os teus desejos e os teus sentimentos são diabólicos. Por isso que você quer parar o próximo. Por isso que você não quer que o Evangelho vá adiante. Porque o Evangelho vai denunciar o teu pecado. E você quer se esconder atrás de artifícios. E atrás de um fingimento espiritual. Mas eu vou continuar pregando. Só Deus pode me parar. Mais ninguém. Glórias a Deus. Vamos continuando, é o que a Bíblia diz, ó. Por avareza. É isso que está em jogo. Eles estão preocupados com isso, não está preocupado com a alma. Se estiver preocupado com a alma, você fala a verdade. Ai, irmão, mas estão falando de mim. Estão falando de mim mesmo. Essas pessoas que estão falando de você pagam a tua conta? Essas pessoas que estão falando de você te ajudam com alguma coisa? Te ajudou a arrumar um emprego? Te ajudou na tua despensa? Te ajudou na tua família? Então por que você dá confiança para isso? Por que você parou de pregar e cantar? Por que você parou de fazer a obra de Deus? Por causa de terceiros? Maior é Deus acima de qualquer comentários alheios. Volte, levante e anda, porque a jornada é muito longe. O tempo teu diante de Deus ainda não acabou. Vamos lá, vou falar. Por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Eu posso ser até atingido, irmão. O meu coração pode até se entristecer com certas coisas que até eu ouço injustamente. Naquele momento eu sinto o impacto. Falo, meu Deus, o Senhor me conhece. Mas depois que passa, eu me levanto com a glória de Deus maior ainda. Há um tempo para se esconder e um tempo para se apresentar a Israel. Assim aconteceu com Elias.
Veja como as palavras vão se encaixando. Você acha, irmão, que Deus não é Deus? Um profeta que mata um exército inteiro com fogo que desceu do céu, mata o segundo exército, fugiria de uma bruxa feiticeira Jezabel por causa de uma ameaça? É o que está na Bíblia. Jezabel ameaçou Elias e Elias fugiu. Foi covardia de Elias? Não foi, não. Foi providência de Deus. Porque não havia chegado a hora de Elias e não havia chegado a hora dessa bruxa que te calunia, que te critica e que se levanta contra você. Doeu, né? Vai doer mais ainda. Porque o fim de todo aquele, de toda aquela que se levanta contra um profeta é igual a de Jezabel. Elias foi prometido por Deus que ele não viria à morte. Elias pediu a morte na caverna. Senhor, me mata. Ou o Senhor me mata ou Jezabel vai me matar. Senhor, me mata, o Senhor me mata ou Jezabel vai me matar. O profeta estava com sede e com fome na caverna. Deus está falando contigo, hein? Deus está falando contigo aqui hoje, hein? Aí o que Deus fez? O Criador, com seu poder, chamou o corvo. Corvo, vem cá. Eu preciso que você bote uma vestimenta de garçom. Estou ilustrando, hein? Mas, Senhor, eu nunca trabalhei na cozinha. Eu nunca... Que tipo de trabalho é esse? Eu preciso que você leve alimento para o meu profeta. Ele foi ferido. Jezabel feriu o coração do meu profeta. Mas, para não dar um fogo cruzado entre ele e Jezabel, eu tirei a minha presença dele para ele fugir. É isso que acontece, irmão. O profeta verdadeiro, Deus bota a mão nele e honra. Faz ele fugir não por covardia, porque tem um tempo certo para se apresentar a Israel. Elias fugiu para a caverna. E lá na caverna ele abaixa a cabeça e começa a chorar. Deus, arranca a minha vida. Me mata, Senhor. Eu quero morrer, Deus. Quando o corvo traz o alimento para Elias, que é carne e pão e água. Quando Elias se alimenta, ele senta para respirar. Deus aparece para ele. Elias, tu não provarás a morte, meu filho. Por que tu está querendo a morte? Por causa da ameaça de uma mulher? Tu esqueceu que eu matei o primeiro exército por tua causa, fogo desceu do céu. Eu matei o segundo exército, fogo desceu do céu. Nada tem te acontecido até agora. Tudo que você profetiza, eu tenho honrado, colocado a minha mão para cumprir. E outra, levanta e anda, porque a jornada é muito longe. Levanta outro. Vou colocar outro no teu lugar. E avisa ele que você vai subir na carruagem de fogo, irmão. É uma das passagens mais lindas que eu admiro e adoro esse Deus. Você tem que ler mais a Bíblia. Você tem que ler mais a palavra de Deus para você ter confiança. Elias se levanta, vai caminhar, vai aonde Deus o ordena ele ir, encontra Eliseu e diz para Eliseu, vem comigo. Eu vou onde? Vem comigo. Vem comigo! Deus mandou você ficar no meu lugar. Eu? Que isso? Fui escolhido para profeta? Logo substituir o Senhor? Um dos maiores profetas aqui em Israel? Eu não tenho essa honra. Eu não tenho essa honra, meu Elias. Ele levanta. Quer adorar? Adora a Deus. Caminha comigo. Aprende os meus passos, que você vai me substituir. Quando chegou a hora de Elias subir, faltando minutos e segundos, Elias diz assim para Eliseu, peça-me o que tu queres agora, que será cumprido.
subirei daqui a alguns segundos. Ele, mas Senhor, fazer o seguinte então, não dá para competir contigo. Não dá, Elias. Eu quero porção dobrada do que está sobre você. Glórias a Deus. O aluno tem que se sobressair sobre o professor. Você não pode ficar igual o professor, ou menos do que ele. Você tem que ser mais do que ele. Foi o que Eliseu fez. Elias olhou, tremeu e falou: dura coisa tu me pediste, mas se você vê eu subindo na carruagem de fogo, lhe será concedido. Eliseu não desgrudou 1 minuto sequer de Elias. Quando a carruagem de fogo passou, meu amigo, minha amiga, ele viu, a porção dobrada do Espírito Santo desceu sobre Eliseu. E a obra foi feita. Glórias a Deus. O que eu tenho a dizer com essa história? Deus conta com você aqui nas redes sociais para ganhar almas, falar de Jesus, pregar a verdade. Irmão, a responsabilidade aqui é muito grande. Só no meu canal são 5.000 pessoas comigo. Então não posso deixar de falar a verdade. Porque a responsabilidade em cima de 5.000 pessoas para se salvar é muito grande. Assim como você. Você também tem que falar a verdade. Porque se você não falar a verdade e essas almas se perder, duro vai ser para ti. Glórias a Deus. Aí vamos continuando aqui na palavra. Glórias a Deus. Versículo 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou à cadeia da escuridão, ficando reservado para o juízo. Olha aí, irmão. Anjos que pecaram contra Deus. Deus expulsou ele dos céus. Esses anjos, Satanás e os demônios. Por isso que eu digo a você, meu irmão, minha irmã, se oriente pela palavra de Deus, gente. O tempo está passando. O tempo está... Olha aqui, ó. Estou com calva, cabelo branco, a barba branca. Temos que cair na real, irmão. Qualquer momento nós vamos partir. Eu, você, nós. Ninguém vai ficar aqui eternamente, não. A Bíblia diz, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo entregado, os lançado no inferno, ficou reservado para o juízo. Você entendeu? Assim somos nós. Foram diversas mensagens que eu preguei aqui nas redes sociais. Vocês podem conferir uma por uma, tá lá. Foram diversas mensagens. Ó, eu tenho pregado mensagens aqui ao vivo, transmissão ao vivo. Tenho pregado mensagem lá na minha igreja, na rádio, consagração. Aonde eu tiver, se eu tiver a oportunidade de pregar, eu vou pregar. Nós não podemos perder tempo, nós temos que ganhar tempo. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E o meu compromisso é esse. É perseverar até o fim. O versículo 5 diz, ó. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ali falou de anjos. Agora está falando de pessoas. Uma grande multidão na época de Noé. Era muita gente, irmão. Uma grande multidão na época de Noé. Era criança, adolescente, jovem, adulto, mulher, ancião, velho. Era muita gente, mas estava todo mundo corrompido, irmão. Até as crianças estavam corrompidas também. Meu Deus do céu, você acha que não tinha criança não quando o dilúvio aconteceu? Até as crianças, irmão, já estavam corrompidos. Veja como a luta que tem agora destes homens imorais querendo corromper as crianças. Isso não é de agora. Se você for ver lá atrás, as crianças já estavam corrompidas também. É como agora. A inocência da criança, para ela crescer na sua inocência. Muitos querem corromper, irmão. Eu não sei que coisa obcecada é essa por uma criança.
Aí qualquer um pode perceber que a criança está corrompida. Só não enxerga quem não quiser, irmão. Ah, irmão, Deus vai salvar as crianças. Mentira, todas as crianças não. Algumas crianças vão para o inferno. Porque senão Deus salvaria as crianças do dilúvio. Era para estar na arca junto com os animais e não estava. Deus salvaria as crianças na época de Sodoma e Gomorra e foram queimadas com fogo também. Só vai ser salvo se tiver inocente, tanto criança como adulto. Temos que se orientar pela Bíblia, o que Deus ainda quer de nós, irmão. Você já procurou saber o que Deus quer da sua vida? Procurou saber? Eu já sei o que Ele quer de mim. E eu estou cumprindo. A produção que está comigo está cumprindo. Todos nós estamos cumprindo. Você já está cumprindo a tua parte? Eu procuro fazer a minha parte, irmão. Eu só vou até onde dá para mim ir. Eu não passo disso. Eu só vou até onde dá para mim ir. Se não der, eu não vou. E quando eu faço um propósito com Deus, é com Deus, não é com pessoas. Ah, você tem que me obedecer. Não, você não é Deus. Você não é Deus, você não é Deus. Eu não posso fazer o que você quer. Eu tenho que fazer o que está na Bíblia. Eu tenho que fazer o que está na palavra de Deus. Eu não posso fazer o que o meu pai quer. Eu não posso fazer o que a minha mãe quer. Se eu sei o que é correto, tem que fazer o que é correto. Glórias a Deus. Porque na época o meu pai falava que homem de verdade tem que beber. E eu rejeitei. Meu pai chegou a me dar um cigarro. Toma esse cigarro, meu filho. Prova aí pra ver se é bom. Eu peguei o cigarro, destruí e joguei fora. Na época, meu pai queria me levar pra zona. Eu fugi disso. E ficou um monte de doente mental falando que eu ia virar pro outro lado. Eu não virei coisa nenhuma. Tô aí até hoje, ó, de barba e homem. E macho, como diz a Bíblia. Deus fez macho e fêmea. Agora essa história que tudo tem que obedecer ao pai, tudo que tem que obedecer à mãe, depende. Nem a Bíblia diz assim. A Bíblia diz honrai pai e mãe. E completa dizendo, e vós pais, não irritai os vossos filhos. Porque senão ia causar colisão. Confusão. E é isso que destrói uma família, um lar e um ambiente. Por não se orientar naquilo que é correto. Glórias a Deus. Eu sou orientado, irmão, pela Bíblia Sagrada. Através da Bíblia, fui, assim, estimulado por Deus para estudar o lado científico, o lado jurídico e o lado filosófico. O lado jurídico que eu estudei foi por causa da igreja. Porque toda hora aparecia um endemoniado me ameaçando de processo. Que era para me parar de pregar. E eu fui obrigado a estudar o direito. Não porque eu quis, mas para mim poder se defender e defender a igreja. Glórias a Deus. Tá aqui, ó. O que mais tem aqui é livro de direito aqui em casa. Código Civil, Código Penal, Código Tributário. Meu Deus do céu, é tanto código, tanta tribuna, irmão. Que só falta o diploma chegar de doutorado para me dizer, sou advogado, o que você quer que eu faça por você? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Mas eu estudo um pouco de cada coisa. Eu já estudei a Bíblia toda, do Gênesis até o Apocalipse. Tive uma curiosidade e assim eu cumpri. Glórias a Deus. Não critiquei. Glórias a Deus. Tive uma curiosidade e cumpri. O que foi a curiosidade? Eu não critiquei. Fui lá na igreja católica e comprei uma Bíblia católica. E tem essa Bíblia aqui comigo até hoje. Eu tenho o maior respeito pelos católicos e pela Bíblia católica. Como eu já havia estudado a Bíblia toda, do Gênesis até o Apocalipse, eu fiquei sabendo desses 7 livros a mais que tem na Bíblia católica. Fui conversar com alguns irmãos, esses santinhos e essas santinhas.
Não, irmão, não vai lá não. Aquilo lá é do diabo. Não estuda aquilo lá não, tu vai desviar. Aquilo lá é do diabo. O diabo é você, rapaz. O diabo é você, irmã, que não estuda, não busca conhecimento. Teu conhecimento não custa nada. A circunstância, a luta e a perseguição me fez estudar o lado científico, o lado jurídico e o lado filosófico. E hoje eu tenho uma estrutura. Glórias a Deus. Aí o que eu fiz? Conheci um amigo da igreja católica e eu falei assim para ele: meu amigo, tem como você me levar lá na biblioteca católica? Ele: pra quê, Gelson? O que você quer fazer lá? Eu falei: eu gostaria de ir lá comprar uma Bíblia católica para me estudar. Não é para combater os católicos, não, porque eu gosto dos católicos, eu admiro eles, eu gosto deles. Eu queria comprar uma Bíblia católica. Aí sabe o que ele falou para mim, irmão? Ele: só se você for lá na igreja católica comigo. Ai, meu Deus do céu. E você assistir uma missa. Aí eu falei: tá bom, eu vou. Mas tem um porém, eu vou assistir a missa, você vai ter que ir lá na igreja assistir o culto, tá bom? Tamos kit? Ele: tamos kit. Fui lá, tive que assistir a missa, assisti do início até o final, sem murmurar, irmão. Quase rezei o texto e tudo. Glórias a Deus. Quase falei, ai, meu Deus do céu. Ele: aí, vamos lá, me leva lá? Eu falei: vamos lá. Cheguei lá, comprei a Bíblia desse tamanho. Tá ali a Bíblia ali, ó. Bíblia católica. De vez em quando eu dou uma olhada nos livros apócrifos para poder dar uma estudada. Inclusive a mensagem que eu preguei agora sobre do Gênesis ao Apocalipse, está até no YouTube essa mensagem, eu comento um pouco desses 7 livros que está na igreja, na Bíblia Católica, que na igreja evangélica não tem, mas na Bíblia Católica tem. Glórias a Deus. Aí no dia, irmão, que era para ir lá na igreja evangélica comigo, ele não quis ir. Ele foi me cozinhando, me fritando, igual o pessoal diz. Só se você for lá assistir outra missa. Aí, ó, tá bom, vou ir. Fui. Mais uma missa. Quase rezei, irmão. Tive que orar. Meu Deus do céu, acho que eu vou acabar rezando aqui se continuar assim. Mas vamos lá. Aí deu o dia do meu culto lá na minha igreja. Vamos lá na igreja. Ele: só se você assistir mais uma missa. Eu falei: ai, meu Deus do céu. Agora ele quer me converter mesmo ao catolicismo. Eu falei: vou lá. Fui, mais uma vez. Aí para deixar ele um pouco feliz da vida, assim, ainda acompanhei ainda. Falei: agora eu vou convencer ele aí lá na igreja, quer ver? Fui lá nele. Ele: poxa, irmão, o que me deu mais tristeza, irmão, foi isso. Ele: eu vou fazer uma viagem. Quando eu voltar do Nordeste, ele era gente muito boa, muito maneiro muito maneiro. Quando eu voltar do Nordeste, aí nós vamos lá. Vou lá dar um glória a Deus contigo. Você foi 3 vezes lá na igreja católica, eu não fui uma na tua igreja. Eu vou lá, porque eu tenho que cumprir minha palavra contigo. Aí ele foi viajar, irmão. Antes, melhor eu ter preferido ele ter ido logo antes da viagem. Ele foi viajar. No meio do caminho, na volta, o carro dele perdeu o controle. Bateu de frente com o caminhão. E ele morreu, ele e todo mundo que estava dentro do carro. Quando eu fiquei sabendo da notícia, irmão, eu chorei muito. Falei: meu Deus do céu. Por que isso, Senhor? Por que isso? A gente não sabe, irmão, o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer. Não sabe nem o que vai acontecer de hoje para amanhã. Sei lá se eu vou viver de hoje para amanhã, hoje ainda, ou ainda hoje, irmão. Sabe lá se eu vou partir ainda hoje? O que a gente tem que fazer é se conscientizar e a cada dia seguir esse Deus, obedecer a palavra dele e não andar segundo o curso desse mundo, com a ilusão desse mundo. Procurar fazer a vontade de Deus enquanto dá para fazer, irmão. Porque, irmão, olha só, a vida nessa vida é passageira. Quando essa pandemia passou aí, passou por todos os estados. Quando essa pandemia passou, irmão, levou muita gente. Imagine, irmão. Foram muita gente que morreu, irmão. Muita gente mesmo. E muitas dessas pessoas não estavam preparadas para Deus. Porque a Bíblia diz que tem que se haver uma preparação. Prepara-te para te encontrar com o Senhor vosso Deus. E aí? E aí?
Como é que está a tua vida diante de Deus? Eu fiz a minha parte. O que eu prometi a ele, eu cumpri. Fui 3 vezes lá. Mas também depois não critiquei ele, não. Falei, poxa, você não foi lá na minha igreja, não sei o quê. Eu não falei nada disso, não. Esperei que tinha a hora certa. Só que aí ele foi viajar, irmão. Ele me falou da viagem. Só que na hora que ele voltou, irmão, tava voltando pro Rio. Ele tinha me mandado até uma mensagem. Ó, tô voltando e quando eu chegar aí no Rio, nós vamos lá na sua igreja. Aí vem a notícia. O carro dele perdeu o controle, bateu de frente com o caminhão e morreu todo mundo que estava no carro, inclusive também ele. A nossa vida, nesta vida, é passageira. Ninguém vai viver aqui eternamente, irmão. Ninguém vai viver aqui eternamente. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz aqui, o versículo 6, ó. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo para exemplo aos que vivessem impiamente. Deus conhece cada um de nós. Deus conhece cada um de nós. Eu não preciso nivelar você. O que eu tenho que fazer aqui é pregar a verdade. Isso eu tenho, ainda que eu esteja quadrado. Entendeu? Às vezes tem coisa que às vezes eu prego, irmão. E depois eu fico pensando, meditando. Eu falei, rapaz, aquilo ali eu falei, serviu pra mim também. Às vezes serve pra mim também. E aí? Entendeu? Agora, o que eu não posso é deixar as pessoas me nivelar. O que eu não posso é deixar as pessoas falar. Achar isso ou aquilo outro. Eu é que tenho que saber o que está certo e o que está errado da minha vida diante de Deus. E isso que você tem que fazer também. Ah, irmão, estão falando de você. Quem fala de mim não paga minhas contas. Quem fala de mim não me ajuda com porcaria nenhuma. Quem fala de mim não arruma emprego para mim. Então tem que se preocupar com o que essas pessoas falam. Tem que saber o que Deus pensa a meu respeito. É essa que tem que ser a minha preocupação. Não o que vem de pensamentos alheios de pessoas. Aí continuando, olha só. O versículo 7 e 8, olha o que diz. E livrou Ló justo, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo habitava entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. A gente sabe, irmão, eu sei de muita coisa que acontece, só que eu tenho que fazer a minha parte, eu não tenho que me meter na vida de ninguém. O que eu tenho que fazer é a minha parte, pregar o evangelho, independente da pessoa vai aceitar ou não. Se a pessoa aceitar, mas se não aceitar, eu vou fazer o quê? Vou obrigar a pessoa a aceitar a verdade? Glórias a Deus. Hoje eu estava conversando com uma pessoa hoje, quando eu saí para poder ir na padaria. Aí eu falei assim com a pessoa, olha, eu sei que as mensagens que eu prego são muito pesadas. Eu sei, é muito pesada. Eu sei que muita gente não aceita, eu sei que também você não aceita. Isso é o que eu estava conversando com a pessoa. Mas é a verdade. Não tem como sair da verdade. Entendeu? Quando você prega a verdade, você não dá nome de ninguém. Você está pregando a verdade. Agora, cabe a pessoa aceitar ou não. Você não é obrigado a aceitar aquilo que a gente está pregando. Você só aceita se quiser. Entendeu? É o que acontecia aqui com Ló. Ele via e ouvia, já estava enfadado. E já não estavam aguentando ficar naquele lugar. A um ponto que foi 2 anjos, a cidade de Sodoma e Gomorra, falou com Ló, com a mulher de Ló, com as filhas de Ló, com o genro de Ló e falou, saia dessa cidade, porque Deus vai a destruir. E assim aconteceu. E assim aconteceu. Todos saíram daquela cidade, fogo desceu do céu e destruiu tudo. E tinha criança lá também, tá? Você acha que não tinha? A Bíblia fala do menor ao maior foram à porta de Ló. Meu Deus do céu, até as criancinhas estavam desmunhecando, irmão. Olha o que é uma doutrinação de uma vida.
Uma coisa, eu nasci assim, por isso que mentira, isso é doutrinação, isso é mudança de comportamento. A Bíblia é bem clara quando diz Deus fez macho e fêmea. O que passa disso é procedência maligna, está escrito. Você entendeu? Temos que se orientar pela Bíblia. Último versículo para terminar. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. É Deus quem castiga, não somos nós. Nós temos que fazer a nossa parte, pregando o Evangelho. Entendeu? Glórias a Deus. Às vezes, irmão, você pensa que não dá vontade de desistir, de falar aqui, não é desistir de Deus, não. Vontade de desistir de falar. A pessoa não quer aceitar. Ninguém quer nada com nada. A gente fala a verdade, as pessoas não aceitam. Mas um montão de gente fala mentira, eles aceitam. Vem da vontade, irmão. Só que o que eu penso, às vezes vem na minha consciência. O que vem na minha consciência? Poxa, o Evangelho chegou até mim, rapaz, em 1997. Chegou desse jeito, cara. Eu aceitei. Os meus amigos não quiseram aceitar. Voltaram atrás, foram pro mundo. Morreram tudinho, tudo novo. Eu ainda estou aí na igreja ainda por causa desse evangelho que eu ouvi em 1997. Não é justo. Não é justo eu parar. Aí eu continuo, irmão, vai me dando ânimo. Ainda mais também depois que eu descobri qual era do capiroto, qual era de Satanás, qual era dos demônios, que Deus me revelar, aí que eu fiquei mais girado ainda. Pede para Deus te revelar o que o diabo queria fazer com a tua vida. Tem coragem de saber? Se você tiver coragem de saber, Deus vai te revelar como Ele me revelou. O que os demônios queriam fazer com a minha vida. O que o Satanás do inferno queria fazer com a minha vida. Peça a Ele para Ele te revelar. Se você tiver coragem para ver, né? Para você ver como é que você não vai ficar irritado contra a obra das trevas. Contra Satanás e os demônios. Que a Bíblia diz o que? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, todas as mensagens que eu preguei aqui, na rádio, na minha igreja, na vigília, na consagração, nos cultos à tarde, nos montes, foi com uma única intenção: causar salvação de almas. Não teve outra intenção além dessa. Eu não tenho outra intenção além dessa. Meu coração está puro e limpo neste sentido. Eu nem consigo, irmão. Eu nem consigo. Eu vou ser sincero para vocês. Eu nem consigo pregar um evangelho para poder se aproveitar das pessoas. Eu não consigo. Não consigo ser assim. Tem pessoas que conseguem, na cara de pau. Às vezes eu olho assim e falei, meu Deus, como é que você consegue ser assim, cara? Sabe o que é um evangelho de você pregar para se aproveitar das pessoas? Sabe qual é? Eu vou te revelar aqui. É um evangelho que não mostra a verdade. É um evangelho cheio de amor e não mostra o juízo divino. Como eu vi um tempo desse daí, um pregador e uma pregadora falando, irmãos, irmãs, Deus não vai cobrar igual esses pregadores apocalípticos pregam. Deus não é assim, desse jeito, como esses pregadores apocalípticos falam. Falei, tá, então a Bíblia dele ou a Bíblia dela deve ser segundo Satanás escreveu. É uma Bíblia toda distorcida. Só pode. Porque é o único evangelho que eles conhecem que Deus não cobra. Porque a Bíblia é sagrada, o evangelho verdadeiro e original, tá do Gênesis até o Apocalipse. Deus punindo, cobrando, jogando por terra, matando, jogando para bem longe, tirando da igreja dele. Só no evangelho dele e no evangelho dela que Deus não cobra. É o único evangelho que Deus não cobra. Eu fico observando, às vezes eu observo certo tipo de pregadores, tanto aqui nas redes sociais como na internet, no YouTube, assim como eu tenho um canal no YouTube, fico observando. Rapaz, esse Deus aí é amoroso até demais, hein? Eu não cheguei a conhecer esse tipo de Deus aí, não. Esse aí é incompleto. Ou deve ser o próprio Satanás. Porque o que eu conheço da Bíblia diz assim: Deus é amor, mas é justiça. Deus é misericórdia, mas é cobrança. E ao culpado
não tirará por inocente. Agora o deles lá é estranho, mas fazer o que, né? Cada um quer seguir o que quer, entendeu? Ai, meu Deus. Hoje, nós vamos estar hoje no encerramento da campanha A Barba de Arão. Glórias a Deus. Isso aqui é o último dia hoje, se der tudo certo. Acho que vai até terça-feira, né? Que é o meu último dia. Glórias a Deus. Ah, porque o irmão vai para o céu? Não, aqui se encerra, que está começando a se normalizar as coisas aí. E eu vou ter que voltar para o trabalho. Glórias a Deus. Parece que vai começar a normalizar. Glórias a Jesus. Então, eu aproveitei ao máximo, irmão. Estou sendo sincero. Eu aproveitei ao máximo estando em casa. Aproveitei mesmo. 15 tena, 10 tena, 20 tena, 30 tena. Fui aproveitando e pregando o evangelho, falando de Jesus. Entendeu? Claro que eu fiquei meio receoso. Quem é que não fica? Em meio a uma pandemia dessa. Morrendo gente pra caramba. Morreu até um amigo meu aqui que eu conheço ele, que eu cheguei até a entrevistar ele na rádio. Entendeu? Tem a gravação dele, tá aí no canal no YouTube. O nome dele é Antônio Life. Entendeu? Aí você vê o vírus levando um monte de gente. Você fica meio receoso, né? Mas não podia parar. Eu estava em campanha profética. Quando eu entro em campanha profética, irmão, fica muito difícil de eu parar. Só me matando mesmo que me para. Em campanha profética, eu não consigo parar a pregação. Eu não consigo. Para mim, entende se for espiritual. Se não for espiritual, não vai me entender. A última mensagem que eu preguei agora, o tema é do Gênesis ao Apocalipse. Já está lá. Porque não. Agora que eu lembrei, Gênesis ao Apocalipse não. É de janeiro a dezembro, agora que eu lembrei. A de hoje é que é pesada. A de hoje, meu Deus do céu. Eu vou dar uma explicação de um jeito, só não entende mesmo se você não quiser. A mensagem de hoje ela tem o seguinte tema: do inferno ao lago de fogo. Porque eu já ouvi muitos pregadores, até pregadores de nome, falar que o inferno e o lago de fogo é a mesma coisa. Eu já vi muito isso. E não é. Não é a mesma coisa. Inferno é uma coisa e lago de fogo é outra. Você já vê isso quando chega lá no juízo final. Ali você já começa a ter um entendimento que o inferno não é igual ao lago de fogo, é diferente. Mas como é que o irmão sabe disso? Foi a teologia? Foi a escola bíblica dominical? Foi o cursinho bíblico? E olha que eu não encontrei nenhuma dessas referências. Não encontrei. Sabe como é que foi? Lendo diretamente na Bíblia. O que eu falei para você? Que eu li a Bíblia toda, do Gênesis até o Apocalipse. Eu li a Bíblia toda, irmão. Do Gênesis até o Apocalipse. Aí o que eu fazia em meio a esses estudos? Cada livro da Bíblia, são 66 livros, eu fazia um pequeno esboço de estudo. Pegando as coisas mais principais, que mais fazia um movimento no mundo espiritual, que movia o sobrenatural. Aí foi nesse detalhe, eu observando, que eu vi, rapaz, o inferno e o lago de fogo não é a mesma coisa. Não é. E eu já vi pregador de nome e renome falando que o inferno e o lago de fogo é a mesma coisa. Não é. Hoje você vai ficar sabendo. Glórias a Deus. Estarei pregando com o tema de mensagem: do inferno ao lago de fogo. E vou mostrar pela Bíblia que não é a mesma coisa. Já está mais ou menos pronto ali as temáticas do estudo, mas o tema mesmo é esse: do inferno ao lago de fogo. Glórias a Deus. Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Glórias a Deus. E se oriente pela Bíblia. Não por tudo que eu venha falando, mas se o que eu estiver falando estiver na Bíblia, se oriente. Entendeu? Porque a palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.